No caso das vigas, o procedimento é semelhante, também pré-dimensionamos ou pelos esforços ou pela formação, sendo que neste caso usamos na tabela o valor de ρ correspondente a 1,5%, conforme é indicado no Eurocódigo para as vigas, portanto será aquela primeira coluna da tabela no Eurocódigo, ou no caso da flexão, usarmos um momento reduzido μ de 0,3, e que corresponde então a uma altura útil D igual a raiz de MRD sobre 0,3 B FCD, em que B é a largura da viga. E, portanto, reparem, nós aqui temos, no caso das vigas, sempre duas dimensões, a largura e a altura, sendo que normalmente a largura está condicionada por questões de arquitetura. E, portanto, como a largura usualmente está condicionada por questões de arquitetura, nós temos, à partida, conseguimos retirar o valor da altura útil através dos esforços desta forma. No caso de termos as duas variáveis livres, quer o B, quer o D, aí estamos completamente livres, escolhemos um B que achemos que é bom, retiramos o D e vemos se a relação B sobre a D é interessante para nós ou não. Ao contrário das lajes, as vigas são em geral condicionadas pelos esforços e não pela deformação. Portanto, se uma viga verifica os esforços, em geral, a deformação está também verificada. As lajes e as vigas, o fator condicionante é, em geral, diferente. Vamos agora ver uma questão importante, que é nós, para dimensionarmos as vigas, precisamos saber qual é a carga que vai para as vigas, que carga as lajes distribuem nas vigas. E, sendo assim, uma forma simples de nós condicionarmos ou de calcularmos a carga que vai para as vigas é usarmos um esquema semelhante a este que está aqui, que tipifica as várias situações possíveis. Portanto, temos aqui uma laje apoiada nos 4 lados, 2 lados simplesmente apoiados, daqui o lado esquerdo e o lado inferior estão simplesmente apoiados, o bordo superior e o bordo direito estão encastrados. Reparem que quando temos um painel de laje, o encastrado, em geral, quer dizer apenas que a laje tem continuidade, ou seja, quando uma laje, imaginem que aqui acima havia outro painel de laje, então nós dizemos que este lado, o lado superior, tem continuidade entre um vão e o vão seguinte, e, portanto, se tem continuidade é porque há momentos negativos, e, portanto, para efeitos de cálculo simplificado, nós assumimos que ele é encastrado. Quando uma laje termina numa viga de extremidade, ou seja, como é este caso e aqui, por exemplo, se quer dizer que à esquerda deste bordo não havia laje. E, portanto, nós dizemos que nesse caso é um apoio simples. Portanto, uma laje que se apoia em viga na extremidade é um apoio simples. Uma laje que tem continuidade, tem um vão adjacente, é uma laje com continuidade e, portanto, é um encastramento. Portanto, a definição para os painéis de laje de apoio simples e apoio encastrado tem a ver com a existência de continuidade de outra laje ao lado ou não. Depois há sempre situações mais duvidosas, que é, por exemplo, quando uma laje se apoia numa parede, isso é um apoio simples ou é um apoio com continuidade. Depende da espessura da parede em relação à laje e, portanto, é uma situação que por vezes não é fácil de determinar. Sempre que, de forma simplificada, nós podemos, ou de forma mais genérica, nós podemos considerar sempre as duas situações limites, considerar o caso de a laje ser simplesmente apoiada, considerar o caso de ser encastrada e depois adotarmos uma solução intermédia entre as duas, usando algum bom senso. Às vezes não é fácil tomar esse tipo de decisões, mas
pelo menos temos a envolvente das duas situações, temos as duas situações limite, totalmente simplesmente apoiada e totalmente encastrada, e portanto depois podemos, face a isso, na pior das hipóteses, dimensionar para as duas situações mais gravosas, para os dois limites. À medida que fomos ganhando confiança, se calhar podemos usar uma situação intermédia e perceber se sabemos se ela ser mais encastrada ou mais simplesmente apoiada, e portanto usar um valor intermédio entre os dois. Qual é a regra então que nós usamos para a distribuição das cargas? Portanto, a regra é admitir que a carga se distribui para o bordo mais próximo. Sendo que, portanto, quando temos um canto encastrado, essa linha que divide um bordo do outro é uma linha a 45 graus, portanto, como esta que está aqui no canto superior direito. Se eu tiver aqui uma carga onde está o cursor, ela irá para a viga de cima. Se tiver a carga aqui, ela irá para a viga da direita. Da mesma forma, se tivermos um bordo simplesmente apoiado dos dois lados do canto, como este inferior esquerdo que está aqui, também temos uma linha a 45 graus. Portanto, as cargas deste lado e do lado de cima desta linha irão para o bordo da esquerda, as cargas abaixo desta linha irão para o bordo da direita. Quando temos um bordo simplesmente apoiado e outro encastrado, como é este bordo superior esquerdo e este inferior direito, então esta linha, em vez de ser a 45 graus, nós marcamos esta linha a 60 graus em relação ao bordo encastrado. E, portanto, a carga vai preferencialmente para o bordo encastrado do que para o bordo simplesmente apoiado. Como é que nós calculamos a carga nas vigas, admitindo então que elas distribuem assim? Admitindo que a carga na viga que a carga na laje é uma carga uniformemente distribuída, a carga que vai para a viga é simplesmente o valor da carga vezes a distância correspondente. Ou seja, por exemplo, para esta viga superior, a carga que iria para a viga é uma carga trapezoidal, que vale 0 nos apoios, cresce linearmente até este ponto, e neste ponto o valor máximo é o valor da carga por metro quadrado vezes a distância que vai desta linha até esta viga. E depois ela decresce outra vez linearmente até 0 neste bordo. Para estes bordos laterais, a distribuição da carga seria uma carga triangular, conforme está aqui representado, que é, portanto, a área deste triângulo seria a carga que depois virá para esta viga deste lado direito, ou este triângulo para o lado esquerdo. Portanto, este é o procedimento genérico para determinar a carga nas vigas por área de influência. Conhecida a carga na viga, depois podemos calcular os esforços nas vigas. Reparem também que esta figura ajuda a perceber que o vão que condiciona é o vão menor da laje. Não é? A carga, no fundo, distribui-se entre a viga superior e a viga inferior, sendo que há aqui umas zonas que vão para os bordos laterais. Mas o vão principal, onde de facto há uma continuidade da carga entre um vão e outro, é o vão menor da laje. Como é que nós podemos estimar os esforços nas vigas? Atendendo a que, para as ações verticais, os diagramas são semelhantes, isto é, são diagramas que correspondem a momentos positivos no vão e negativos para os apoios, considerando que há valores típicos das sobrecargas em relação às cargas permanentes, no caso das lajes de betão armado, e no caso de os vãos serem razoavelmente parecidos, e razoavelmente parecidos no caso é que não diferem mais de 20%, admitindo também que as ações são predominantemente ações distribuídas,
e que as sobrecargas também não são demasiadamente elevadas. Como eu já vos disse, nas estruturas de botão, em geral, o que condiciona são as ações permanentes e, portanto, isso faz com que a distribuição das cargas seja mais uniforme, porque nós temos que, como vocês sabem, calcular as envolventes dos esforços nas estruturas e, portanto, se nós tivermos sobrecargas, temos que colocar as sobrecargas nas situações mais desfavoráveis, uns vãos com sobrecarga, outros sem sobrecarga. Portanto, se elas forem muito grandes, isso altera também esta distribuição. Então, nós podemos usar uma tabela deste género para estimar as cargas. E, para agora, para percebermos esta tabela, temos que ver aqui as letras pequeninas que estão aqui em baixo, que é os momentos, são sempre momentos do tipo, para uma carga distribuída, P² sobre K, em que K é um valor que depende das condições de apoio da viga ou da laje e da sua localização na estrutura. E o esforço transverso será sempre do tipo K vezes PL, em que P é a carga e L é o vão. Reparem, num caso simples, nós temos uma viga simplesmente apoiada, o momento vale P² sobre 8, não é? É meio vão. No caso temos, por exemplo, uma viga biencastrada, o K será 12 nos apoios e 24 a meio vão. No caso temos uma viga simplesmente apoiada num lado e encastrada do outro, o K vale 8 no apoio, portanto o carga no apoio vale P² sobre 8 e a carga a meio vão vale P² sobre 14,2. E, portanto, estes valores que eu vos disse, de alguma forma, servem para balizar os restantes casos. Então, como é que nós vemos este gráfico, esta tabela que está aqui? Portanto, em primeiro lugar, nós temos a situação com dois vãos em cima, quando nós só temos dois vãos, e depois em baixo temos os casos em que temos 3 ou mais vãos. Portanto, quando temos dois vãos, o esforço transverso, normalmente usamos estes coeficientes que estão aqui, para lajes e vigas maciças. No apoio extremo, o esforço transverso vale 0,5 vezes PL e no apoio intermédio vale 0,6 vezes PL. No caso de lajes de vigotas, então será V 0,45 no apoio extremo e 0,6 no apoio intermédio. No caso dos momentos, nós temos, no caso de dois vãos sobre o apoio, um momento de P² sobre 9. No caso de termos a meio vão, temos aqui as várias condições de apoio, que é um vão extremo sem continuidade, um vão extremo com continuidade e um apoio em viga, ou um vão extremo com continuidade e apoio em pilar, os vários momentos a considerar sobre o apoio e os momentos a considerar no vão. Portanto, no vão será P² sobre 11 ou P² sobre 14, dependendo do tipo de continuidade. No caso de que temos 3 ou mais vãos, em geral o que nós consideramos são duas situações distintas, que é o vão extremo e os vãos interiores. Portanto, os vãos extremos têm um determinado comportamento, mais próximo de uma viga simplesmente apoiada de um lado e encastrada do outro, e os vãos interiores são vãos que são encastrados numa extremidade e encastrados na outra extremidade. E, portanto, nós aqui temos três situações, que é o momento na extremidade, no apoio extremo, o momento no primeiro apoio e depois o momento nos restantes apoios. E depois também, em relação aos momentos positivos, o momento no primeiro vão e o momento nos vãos intermédios.
E, portanto, a forma de ler isto é, aqui temos os coeficientes para o primeiro apoio, em função dos valores do tipo de apoio. Aqui temos os valores para o primeiro vão, em função do tipo de elemento e do tipo de apoio também. E depois, para o primeiro apoio, o momento sobre o apoio e o valor para o esforço transverso. E depois os momentos para os vãos interiores e depois para os apoios seguintes. Portanto, o critério será este que está aqui representado. Reparem, depois tivemos mais vãos, os valores no vão seguinte são iguais ao primeiro vão interior, são todos iguais para os vãos seguintes.